Muito boa noite, muita paz a todos. Nós estamos dando início à nossa live da noite de hoje, da interpretação dos evangelhos, versículo por versículo, para os dias atuais, né? E o tema de hoje é Lázaro e o mal rico. Lembrando que a proposta desse trabalho, dessas lives que nós fazemos dia de domingo, é justamente estudar o Evangelho versículo por versículo, trazendo para os dias atuais, né? Os momentos que nós estamos vivendo hoje. E nunca esquecendo que a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, de vir até onde nós nos encontramos, foi para nos conduzir ao autodescobrimento. O autodescobrimento. Isso aí o que? É nós aprendermos a nos conhecer a nós mesmos. Então, toda a proposta do Evangelho é justamente com essa finalidade, de nos levar ao autodescobrimento. E se nós chegarmos ao autodescobrimento, automaticamente nós vamos chegar à autoiluminação, né? Então, Jesus Cristo não veio nos guiar para a viagem para fora, mas a viagem para dentro, certo? Então vamos dar mais um tempinho, porque geralmente a gente começa as lives 7h05 e tudo, né? E o pessoal vai chegando. A Tereza Martins, o Adriano Pessil, tudo bom, Adriano? Muita paz para você, né? Fátima Fontinelli também está conosco. Fran Braga e tudo bem, Adriano? Da paz, meu amigo. Bom, nós vamos fazer a nossa prece. Costume, nós que somos espíritas, fazer sempre uma prece onde nós buscamos esse conforto, essas energias. Daniele, muita paz para você, muita felicidade, certo? E através da prece nós buscamos ou captamos as energias. Porque quando a gente faz uma prece, nós procuramos o quê? Os anjos, os espíritos superiores, a Jesus Cristo e todos aqueles anjos santos que já se encontram no plano espiritual. Então nós, quando fazemos uma prece, uma oração, nós vamos em busca dessas energias, né? E lembrando que a energia maior é a energia do nosso Pai Criador, né? Certo? Então vamos agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, por mais essa oportunidade, por mais essa reencarnação, por tudo que nós estamos vivendo, que com certeza é um aprendizado muito importante para as nossas vidas, porque nada acontece que não esteja na nossa programação. O que nós precisamos, na verdade, sabemos, Senhor, é vencer todas as nossas tribulações com paciência, colocando em prática o amor, o perdão, a caridade, que são as armas, são os grandes ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos deixar, para que nós vençamos a batalha interior contra nós mesmos. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, então nós vamos ver aqui a parábola do Lázaro e o mal rico dentro da interpretação, certo? Para os dias atuais. Parábola de Lázaro e o mal rico. Lucas foi quem escreveu essas passagens, essa parábola. E nós sabemos que Lucas não foi discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, que era médico, foi discípulo de Paulo, não foi de nosso Senhor Jesus Cristo. E Lucas não escreveu somente o Evangelho, não, ele escreveu também o Atos dos Apóstolos. Então, diante das peregrinações que ele fazia com Paulo de Tarso, antes Saulo, um terrível doutor da lei, ele foi colhendo todo esse material e nos deixou esse legado. Por exemplo, nessa parábola de Lázaro e o mal rico,
essa parábola do mal rico, né, de Lázaro, e o mal rico, os outros evangelistas, né, Mateus, Marcos e João, não contaram. E ele foi buscar, registrou no seu evangelho. Então, Lucas capítulo 16, versículo 19. Certo homem era rico. Isso é muito comum aqui na Terra, né? Rico de coisas materiais, certo? De coisas materiais que nós sabemos que pertencem ao mundo. Paulo de Tarso diz que aqui nós viemos, não trouxemos nada e não vamos levar nada também. E disso nós temos a certeza disso. Nós temos a certeza, certo? Certo homem era rico e se vestia de púrpura e de linho finíssimo, lógico, normal. E leviano banqueteava-se todos os dias alegremente. Olha, nós precisamos entender que as leis de Deus, Jesus Cristo não veio condenar de forma alguma que nós nos reunamos assim com aquelas pessoas que nós gostamos, que é do nosso convívio, e você chega em casa e faça aquele jantar, aquele churrasco, aquela coisa, tudo. Os excessos é que nos prejudicam. Os excessos. Porque Jesus Cristo, ele esteve na casa de Zaqueu, aquele homem que estava trepado numa árvore, e Jesus Cristo convidou para ir jantar na casa dele. Na casa de Mateus também, quando ele o chamou na coletoria de impostos, Mateus deu um grande banquete e ele foi. E não devemos esquecer das bodas de Caná, que ele foi transformar água em vinho. Então Jesus Cristo era uma pessoa, vamos assim dizer, sociável. Ele ia às festas. Tudo me é lícito fazer, mas nem tudo eu posso fazer, disse Paulo. E Jesus Cristo foi tão categórico quando ele disse, olha, não é o que entra pela boca do homem que macula o homem, sim o que sai. Estejamos atentos para isso. Não é o que entra pela boca do homem que macula, quer dizer, que prejudica o homem, mas o que sai. Certo? Então, lógico que nós devemos manter o equilíbrio. Não podemos nos exceder. Eu não estou aqui incentivando aqueles que gostam de beber mais, de forma alguma. Certo? Tudo tem que se fazer com responsabilidade. Então, esse homem rico, ele já veio na programação de vida dele para ser um homem rico aqui na Terra. Ele já veio. Por isso é que se nasce uma criança, um espírito já renasce no berço de ouro. E outros nascem no berço bem humilde. Isso pela proposta que o Espírito traz aqui ao mundo. A proposta que o Espírito traz aqui ao mundo. Já o Lázaro, que nós vamos ver logo em seguida. Então, quando nós estamos no plano espiritual, em espírito, não estamos encarnados ou reencarnados, a prova da riqueza é a mais temida pelos espíritos reencarnantes. Porque sabe que através dessa prova da riqueza, ele pode se desviar da rota que foi programada. Então, é preciso estar atentos que cada um vem aqui ao mundo com uma missão, com uma finalidade. E como eu já falei, é o autodescobrimento, fazer essa viagem interior para dentro de nós mesmos. Então esse homem era assim. Então nós fomos pegar em Paulo, 1 Coríntios 7,3, ele complementando ou explicando esse versículo. Ele diz o seguinte: e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Isso Paulo de Tarso. As ilusões, as aparências desse mundo passam. Então nós precisamos cuidar também do espírito. E não somente do corpo, através desses banquetes. E isso pode ser muito prejudicial para nós mesmos. Porque nós precisamos equilibrar os dois pratos, o prato material e o prato espiritual. Esse equilíbrio ele é importante para as nossas vidas. Porque se nós estamos no mundo
nesse mundo, e se nós temos condições de comprar um carro, é necessário que a gente compre. Por que a gente não pode comprar um carro? Se a gente pode comprar uma casa melhor, por que não comprar? Isso fruto dos nossos esforços diários, é um prêmio pelos nossos esforços. Agora, nunca devemos esquecer os nossos irmãos de caminhada, certo? Bom, mas só que quando o mal rico convidava os amigos todos para esse banquete, Lázaro saía da sua casa, saía do seu casebre, vamos assim dizer, e ia lá para a casa desse mal rico, porque sabia que era farto, a comida lá era farta, e sempre sobrava alguma coisa para ele. E ele assim poderia muito bem matar a fome. E enquanto os amigos do mal rico gargalhavam, o mal rico, o Lázaro, simplesmente pegava, juntava aquelas migalhas, aqueles ossos que caíam, e ele guardava para ele, porque aquilo ali dava o quê? Dava um jantar e dava um almoço no outro dia para ele. Veja a humildade, veja a simplicidade, porque ele poderia muito bem se revoltar, como hoje no mundo muitos se revoltam com a condição que eles mesmos escolheram antes de chegar aqui ao mundo. Nós mesmos escolhemos a vida que nós estamos vivendo hoje. Lógico que a gente pode piorar um pouquinho mais, como pode melhorar através das nossas ações. Então esse Lázaro não perdia a oportunidade. Quando ele sabia que esse mal rico ia dar um banquete na sua casa, ele ia para lá. Ele ia para lá. Bom, então no versículo 20, Lucas continua: certo mendigo de nome Lázaro, todo em chagas, fora deitado diante do átrio dele, do mal rico, né? Todo cheio de chagas. Por quê? Porque as nódoas morais, elas ficam guardadas no perispírito, que Allan Kardec falou. Então, tudo aquilo que a gente faz contrário às leis de Deus, nós vamos ter que reparar. Isso é da lei de causa e efeito, ação e reação. Não tem jeito. O que se semeia, a gente colhe. Não tem jeito. Se a gente está achando ruim essa colheita, então vamos mudar o semeio, que são os esforços pelas nossas ações. Então, se Lázaro estava cheio de chagas, essas chagas estavam simplesmente sendo drenadas do corpo perispiritual. Esse corpinho bonito que a gente tem, aquela coisa e tudo, na verdade, serve para o dreno das impurezas que nós ainda carregamos no nosso corpo perispiritual. É assim, é diferente da interpretação que nós damos aqui nesse mundo. Então, o corpo, ele é um dreno. Por isso é que nós observamos as enfermidades, no caso do Lázaro, todo em chagas. Ele chegava lá na casa do mal rico. Bom, e Paulo continua em 1 Coríntios. Paulo, que viveu os dois lados da moeda, né? Ele foi muito rico, como Saulo, um doutor da lei, discípulo de Gamaliel. Mas depois que ele encontrou o Cristo, e nós vamos encontrar também o verdadeiro Cristo, não é o Cristo que eu quero, não, é o verdadeiro Cristo. E Paulo encontrou na estrada de Damasco e ouviu o seu chamamento: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? É duro recalcitrar contra o aguilhão. E Paulo deixou tudo para caminhar com ele. Não estou dizendo para a gente fazer isso, né? Porque tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Porque Paulo foi um dos primeiros perseguidores dos cristãos. Mas no momento que chegou, ouviu a voz de Jesus Cristo, deixou tudo para seguir com ele. E nós devemos nos lembrar que Jesus Cristo diz que nós não devemos amontoar os nossos tesouros aqui na terra, onde as traças, a ferrugem destrói e os ladrões desenterram e roubam. E nós teimamos em amontoar os nossos tesouros aqui, não deixando nada para levarmos. O que é que a gente consegue levar? As horas de caridade que a gente pratica em favor do próximo. Isso é que a gente consegue levar, certo? Então Paulo, que viveu os dois lados da moeda, disse: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Então Paulo, muito lúcido, né? Ele
ele fala aqui, né, diante desse versículo, né, que as coisas sábias confundem, as coisas desse mundo nos confundem, ou nos confundem. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos o que é de César e o que é de Deus. E também devemos estar atentos a quem nós estamos servindo, a Deus ou a Mamon. Está tudo no Evangelho. Pois é, as coisas fracas, como Paulo diz, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Por quê? Porque muita gente acredita que você ajudar ao próximo, você se curvar ao homem é fraqueza. Que você perdoe também é fraqueza. Muitos chegam e digam, cadê meu orgulho? Por que é que eu vou perdoar? Então, justamente por isso é que Paulo escreveu esse versículo, tentando explicar para a comunidade de Coríntios, esclarecê-los e alertá-los quanto à realidade da vida que nós precisamos viver. Certo? Espero que estejam entendendo. Pelo menos não colocaram nada aqui ainda, né? Bom, 21, o versículo 21. Lucas continua. Desejando saciar-se com o que sobrava da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Quer dizer, Lázaro só tinha de conforto ali os cães que vinham lamber as suas úlceras, as suas chagas. Ele estava só. Ele estava sem ambiente. Enquanto o mal rico e os convidados estavam ali se divertindo. Mas o divertimento do Lázaro era diferente. Ele estava ali e estava tranquilo. Ele estava tranquilo. Era um espírito que estava terminando as suas expiações. Estava se libertando das provas, das expiações que ele, ao chegar aqui, sabia que tinha que passar. E só se vence quando temos humildade, simplicidade, e não guardando mágoa, rancor dentro dos nossos corações, como Lázaro, na parábola que nós estamos estudando. Bom, no versículo 21, Lucas continua, desejando saciar-se com o que sobrava da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. E Marcos também não foi discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas discípulo de Paulo. Ele acrescenta ao versículo, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Sufocam a palavra que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. As riquezas, os enganos das riquezas, as ambições desse mundo e outras coisas, Marcos falou, entram dentro de nós, sufocam a palavra e fica infrutífera a nossa reencarnação. Nós perdemos o endereço, nós ficamos ao léu, porque nós não viemos aqui para esses banquetes. Não, de forma alguma. Nós somos espíritos perante as leis de Deus endividados. Nós somos. Todos nós somos. Porque quem não tem problema para resolver? Quem não passa por dificuldades? Então nós somos espíritos apenados. E estamos aqui justamente para resgatar as nossas promissórias que nós assinamos através das nossas ações no banco da vida, no banco das leis de Deus. Certo? Bom, no versículo 22, aconteceu, porém, morrer o mendigo e ser levado pelos espíritos ao seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. Bom, isso é uma coisa normal. A morte não faz diferença se a pessoa é rico ou se a pessoa é pobre. Não faz diferença nenhuma. A única diferença é o túmulo de um rico, que é todo cheio de pompas e tudo mais, e o do pobre miserável, não, de forma alguma. Às vezes tem só uma cruzinha ali e pronto. Mas isso vai fazer alguma diferença quando ambos chegarem no outro lado da vida? Não, de forma alguma. Nós podemos enfeitar os túmulos de ouro e tudo mais, isso não vai acrescentar nada
para o espírito que está de retorno à pátria espiritual. Com certeza Lázaro, ele foi humilhado pelos amigos desse mau rico. Com certeza ele foi humilhado. Quantas vezes esses amigos, depois de tomar algumas taças de vinho, naquele tempo não tinha cerveja, né? Quantas vezes ele não olhava para Lázaro e dizia: como é que Deus cria um refúgio desse? Quer dizer, ele se comparando o merecido de Deus, e aquele ali um refúgio, um pária, e ficava zombando de Lázaro. E Lázaro ali quietinho na dele, quando jogava, e ele chegava até a jogar os ossos para ele, e Lázaro humildemente pegava os ossos e guardava para ele. Não tocava mais a ele aquelas humilhações, de forma alguma. Não tocavam nele mais. Um espírito redimido, que aceitava tudo aquilo ali, porque ele compreendia, se estava naquela encarnação, se estava passando aquilo ali, é porque ele deveria passar por aquelas experiências, porque Deus não se engana de forma alguma. E Jesus Cristo, na verdade, veio justamente para que nós, diante das tribulações, nós suportemos assim as provas e as expiações que nós passamos, que nós vivemos. Bom, como no versículo 22 diz que vai ter um dia que nós vamos voltar. Nós vamos voltar. E o mal rico, ou o rico, volta do mesmo jeito do pobre. Como eu já falei, a morte não faz diferença nenhuma. E mais um agravante para o mal rico: ele não vai levar nada, de forma alguma. Deus não condena as riquezas, porque senão ele não teríamos dado esse empréstimo, que também Jesus Cristo falou na parábola do mordomo infiel, também na parábola dos talentos, que cada um recebe de acordo com a sua capacidade. De acordo com a sua capacidade. Esse mal rico poderia ter ajudado a muitos. Ele poderia ter ajudado a muitos na fome, na miséria, nas dores, nas enfermidades. Mas ele resolveu simplesmente se banquetear. Ele tem o livre-arbítrio, ele pode fazer isso. Mas na próxima vida ele poderá vir como o Lázaro. Será que Lázaro não foi um mal rico em outras vidas? E como ele não soube aproveitar a oportunidade, ele veio em uma outra condição. Numa outra condição. É assim que acontece, né? As leis de Deus são justas. Nós não podemos reclamar de forma alguma. Bom, aconteceu, vou repetir, aconteceu, porém, morreu o mendigo e ser levado pelos espíritos ao seio de Abraão. Ao seio de Abraão morreu também um rico e foi sepultado. Todos os dois morreram. O pobre, o Lázaro, não tinha nada. O mal rico tinha e teve que deixar porque pertence ao mundo. E nós não somos do mundo. Quando Lucas falou aqui ao seio de Abraão, é o patriarca hebreu. Patriarca hebreu, que naquela aliança que fez com Deus, entre aspas, né, porque ali é uma alegoria, né, e Deus disse: se Abraão aceitasse ele como Deus único, ele colocaria todos os seus inimigos aos seus pés. Então é uma referência que o evangelista faz ao pai Abraão, né? O pai da raça, né? Mas Lucas, o próprio Lucas 12:21, o próprio Lucas 12:21, ele diz: aquele que é rico para os homens não é rico para Deus. Aquele que é rico para os homens não é rico para Deus. Quais são as riquezas que Deus deseja de cada um de nós? O amor, o perdão, a caridade, a humildade, a simplicidade. Essas virtudes é que nos proporcionarão a verdadeira felicidade, a verdadeira paz que nós estamos precisando. Os bens materiais apenas nos escravizam, porque a gente fica logo com medo de perder e vai perder. Não tem jeito. Então Lucas foi bem taxativo, explicando o seu próprio versículo. Aquele que é rico para os homens não é rico para Deus. Por exemplo, se eu sou muito rico aqui na terra, eu posso ser para os homens, mas não sou para Deus. Mas eu posso também ser rico e praticar a caridade. Aí eu vou ser o quê? Eu vou ser simplesmente rico
para os homens e vou ser rico para Deus, porque eu consegui equilibrar os dois pratos da balança da vida. E a finalidade nossa é essa. Quando o Espírito vem com essa prova difícil da riqueza, ele pode muito bem entender que aquilo ali é só um empréstimo e começar a ajudar ao próximo, porque ele vai ter condições, certo? Que a caridade material é a caridade mais fácil de se fazer, porque a gente dá com aquilo que não nos pertence, mas a caridade espiritual é mais difícil, porque você passa meia hora, uma hora escutando uma pessoa que está com dificuldades. Essa é a verdadeira caridade, porque tem caridade também que a gente faz, dá com a mão e recebe com a outra, e Jesus Cristo reprovou no mesmo instante. Se a gente fizer isso, não vai ter galardão nenhum quando nós chegarmos no céu. Já recebemos aqui, ou no céu ou no outro mundo, né? Certo? Mas Jó, nós vamos encontrar na Bíblia o livro de Jó, certo? Ele diz o seguinte, Jó 1:21, consciente dessa passagem do versículo 21, que nada se leva desse mundo, ele diz o seguinte: o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A história de Jó nós podemos encontrar na Bíblia, mas é porque Jó, ele era um homem rico, e diz lá no seu livro que Deus começou a tirar tudo dele e ficou sem nada, e a mulher e os amigos diziam: Jó, renega esse teu Deus, veja como tu estás. E Jó não renegou a Deus de forma alguma. E como diz no seu livro, Deus depois lhe deu 3, 4, 5 vezes a mais do que ele tinha. Na verdade, não é Deus que nos tira, porque Ele não vai querer tirar nada dos seus filhos, assim como nós também não vamos tirar dos nossos filhos. São as provas que nós precisamos passar. São as provas que nós precisamos viver e estejamos atentos, certo? Então, explicando também esse versículo 22 de Lucas, Paulo, em 1 Timóteo 6,17, ele diz o seguinte: manda aos ricos, Paulo escrevendo para Timóteo, né? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Paulo, preocupado com a comunidade onde Timóteo estava, escreveu para Timóteo, alertando aquela comunidade para que eles não pudessem pôr a esperança na incerteza das riquezas. Paulo de Tarso, em 1 Timóteo 6,17. Por quê? Essas riquezas, elas são incertas. Nós podemos ter hoje e podemos não ter amanhã. É assim. Quantas pessoas não são ricas, vamos assim dizer, e depois, com pouco tempo, perdem tudo. Então, por isso é que Paulo, na verdade, relata isso, as incertezas das riquezas. Nós devemos realmente colocar todas as nossas fichas, vamos usar esse termo, em Deus, nas propostas que Deus tem para cada um de nós. Propostas essas de libertação para cada um de nós, porque o que Deus deseja é a nossa libertação. Nós é que nos aprisionamos, e uma dessas prisões é justamente os bens materiais, que nós precisamos saber usá-los. Tudo me é lícito, mas nem tudo eu posso fazer, diz Paulo de Tarso. Bom, ambos, o rico e o pobre, morreram, deixaram o corpo físico, continuaram vivendo, deixaram somente a carcaça física e continuaram. Bom, então Lucas começa a explicar como foi a chegada dos dois lá no plano espiritual. Nós sabemos que quando desencarnarmos, nós vamos para onde a nossa frequência, para onde
nós estamos emitindo as nossas ondas. Então, aquele que diz assim, eu vou sair daqui e vou para o céu, é necessário que você esteja na frequência do céu aqui. E mesmo assim, porque o céu e o inferno são estado da alma. A gente pode estar no céu, no inferno, em qualquer lugar. Certo? Ou então no Hades, no inferno, estando em provação, levantou seus olhos, viu Abraão ao longe e Lázaro em seu seio. Você vê que imagem incrível. O mal rico estava no Hades, no inferno, que é mental, né? Porque quando a gente deixa o mundo, né, nós vamos cair na realidade da vida realmente. Então vocês já imaginaram o espanto do mal rico quando chegou lá? Estava no Hades, onde tem um fogo que não se acaba, que esse fogo é o da consciência. Quem nos julga é a nossa consciência. Por isso é que Kardec perguntou, onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, quando nós sairmos desse mundo aqui, nós vamos ser julgados do outro lado pela nossa consciência. Não vai ter nenhum tribunal. Não vai ter o juízo final de forma alguma para Deus colocar uns filhos no inferno e outros no céu. Deus não vai fazer isso. Eu não faço. Vocês também não fazem. Então, não existe isso de forma alguma. Certo? Então, o Lázaro foi para o seio de Abraão, lugar bom, lugar de paz, lugar de tranquilidade, depois de ter cumprido a sua missão aqui. E o mal rico que não cumpriu, a sua consciência começou a julgá-lo, e ele se sentiu no inferno. Se sentiu no inferno. Então, Mateus 7:9, ele explica isso, ele contribui para a explicação do versículo. Mateus 7:9. Qual é o pai que quando um filho lhe pede um pão, ele lhe dá uma pedra, ou lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Ou então, se nós que somos maus não damos isso aos nossos filhos, será que Deus vai nos dar? Será que nós somos melhores do que Deus? Se Deus não faz isso com a gente. Então, com certeza, Deus só deseja o nosso bem. Nós mesmos, através das nossas ações, é que nos condenamos a um resgate doloroso. Está no Evangelho, não sou eu que estou inventando aqui, certo? E 1 João, o João mesmo, do Apocalipse, do 4º Evangelho, ele, em uma das suas epístolas, ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que o mundo há, nem em que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque quando a gente ama mais as coisas materiais do mundo, nós nos esquecemos de Deus, e muita gente até acha que Deus atrapalha, porque a ganância é tão grande de posse, de ter ao invés de ser, que ele se deixa escravizar. Quantos exemplos a gente não vê no mundo? Quantos exemplos? Por isso é que nós precisamos estar atentos, como Jesus Cristo diz: vigiai e orai para não cairdes nas tentações. E quantas vezes nós não já caímos, mas precisamos estar em alerta. Bom, no versículo 24, Lucas continua: e ele chamou dizendo, o mal rico chamou dizendo: Pai Abraão, compadece de mim e envia Lázaro, que mergulhe na água a ponta de seu dedo e refrigere a minha língua, porque muito sofro nessas chamas que nós mesmos construímos na nossa consciência. Quem nos julga é a nossa consciência. Ou então o mal rico viu o Lázaro no seio de Abraão, numa vida tranquila, e ele lá no inferno, que ele mesmo criou para ele. Ou então ele pede: Pai Abraão, pede que Lázaro desça e venha até aqui onde eu estou, e pegue e molhe os seus 2 dedos em água e coloque aqui na minha boca, que eu estou sedento. Pelo menos o mal rico teve humildade, não se revoltou, como muitos se revoltam contra Deus nesse momento. E o mal rico não se revoltou. Ele pediu, foi o pai Abraão, que Lázaro fosse até onde ele estava e molhasse os dedos e colocasse nos seus lábios.
Vejam como as coisas se inverteram. Ele agora que estava necessitado de Lázaro, que Lázaro viesse lhe ajudar naquele tormento. E Paulo, 1 Timóteo 6, 7, escrevendo a um amigo, né, ele diz o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Disso nós precisamos ter essa consciência. Mas ao mesmo tempo não é você chegar amanhã, bom, já que é assim, eu vou logo me desprender de tudo, dar tudo e viver na miséria. De forma alguma. Você veio numa reencarnação, numa proposta de você saber gerir esses bens materiais que estão nas suas mãos. Você tem muito mais condições de praticar a caridade, começando pela caridade material. É o primeiro passo, para depois se chegar na caridade espiritual. Certo? Então, Paulo escrevendo ao Timóteo, vou receber, né? Vou dizer de novo: porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesta é que nada podemos levar dele. Vocês estão entendendo que tudo que eu estou falando aqui, cada versículo, eu peguei na Bíblia, e a Bíblia vai explicando os versículos, os próprios versículos, como Paulo está explicando o versículo 24, como Mateus e João, o versículo 23. Então nós temos tudo na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Principalmente no Novo Testamento, porque o Novo Testamento era olho por olho, dente por dente. Quando Jesus Cristo chegou aqui, disse: não, quando alguém vos bater numa face, apresentai também a outra. Não é nos chamando de covarde, é nós não retribuirmos o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Foi o que ele quis dizer. Bom, aí 25, versículo 25. Abraão, porém, respondeu ao mau rico: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida na terra, e igualmente Lázaro os males. A diferença que existia entre o mau rico e Lázaro. O mau rico e Lázaro. Agora, pois, ele ficou aqui consolado, mas tu sofres. O mau rico poderia ter evitado esse sofrimento se usasse esses bens que não eram dele, e os bens não são nossos. Ele poderia ter utilizado em favor do próximo, que ele sairia daquele Hades, daquele inferno criado pela sua própria consciência, e estaria no seio de Abraão. Porque, na verdade, Lázaro foi para o seio de Abraão pelas suas atitudes, pelo seu comportamento aqui na terra, quando ele nasceu nas adversidades. Certo? Então Abraão simplesmente esclareceu ao mau rico: olha, Lázaro recebeu a pior parte, tu recebeu a melhor. Tu não soubestes usar. E Lázaro, diante das suas condições, ele aproveitou todos esses anos, toda essa situação, para se libertar de tudo isso, para se limpar, para se purificar. E foi o que Lázaro fez. Certo? Então, Mateus 5, 4, ele diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Os aflitos, aqueles que sofrem as aflições desse mundo, eles são bem-aventurados, eles serão bem felizes, porque eles serão consolados. Está na bem-aventurança de Mateus. E Mateus 6,33, ele diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas materiais. Mateus diz: buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Em acréscimo. Os verdadeiros bens materiais, como eu já falei, os verdadeiros bens, aliás, são os bens do amor, do perdão, da caridade, da humildade e da simplicidade. São as verdadeiras riquezas que nós devemos acumular dentro dos nossos corações. Bom, 26. No versículo 26 de Lucas, ele continua: e nessas regiões todas, entre nós e vós, estabeleceu-se imenso abismo, de tal forma que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para vós. Então o pai Abraão, nesse caso, explica para ele. Nesse caso, quem está está mais elevado vibratoriamente pode, muito bem. O Lázaro poderia ir onde estava o mau rico, né? Para colocar
esses dedos molhados na sua boca, para que essa sede implacável melhorasse, né? Agora, quem está numa situação negativa, numa frequência negativa, ele não pode ir para o seio de Abraão como o mal rico não foi. O mal rico não foi, porque quem eleva as nossas vibrações são as nossas ações de amor e de caridade ao próximo, que eleva as nossas vibrações, certo? Mas Mateus 18:10, ele diz: Vedes, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que estás nos céus. Quer dizer que nós não devemos desprezar aqueles mais pequeninos aos olhos da humanidade, porque Jesus Cristo diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Aqueles que são exaltados aqui no mundo, muitas vezes serão humilhados lá no outro mundo, no mundo ou na pátria espiritual. E os humilhados serão exaltados. Se eles são humilhados aqui na terra, eles vão ser exaltados na pátria espiritual. É assim que as coisas acontecem. Está no Evangelho que Jesus Cristo nos deixou. E ele sendo o caminho, a verdade e a vida, então não há outro jeito. Ou caminharemos com ele hoje, amanhã ou depois. Agora, quanto mais nós demorarmos, mais difícil vai ficando a nossa caminhada. Por isso é que Paulo de Tarso diz: desperta, ó tu que dormes. E nós precisamos despertar. E há mais de 2000 anos o Evangelho está conosco e nós ainda temos dificuldades para vivenciá-lo no nosso dia a dia. Bom, o mal rico então disse: peço-te então, ó Pai, que o envie à casa de meu pai. Isso, o mal rico pedindo que Lázaro, já que Lázaro não poderia, onde ele estava, aplacar sua sede, né? Porque essa sede era interior das ações negativas que ele fez. Essa sede dele e tudo é simplesmente no sentido figurado, é uma alegoria, porque esse fogo era da sua consciência, essa sede também do seu interior. Então, num momento de humildade, o mal rico pede ao pai Abraão que Lázaro fosse até na casa do seu pai. Até a casa do seu pai. Porque alguma coisa estava errada. Porque se ele estava pedindo que Lázaro fosse lá, é porque ele deveria querer alertar alguém de lá. E foi assim. Então Lucas 5 vai explicar esse versículo. Jesus disse que tinha vindo para chamar justamente os pecadores ao arrependimento. Na epístola 1 Pedro 4:8, ele assim nos conforta: o amor cobre a multidão de pecados. E Lucas 23:43, logo logo tu estarás comigo no paraíso. Esse logo logo estarás comigo no paraíso foi naquele momento que Dimas, o mau ladrão, que defendia Jesus Cristo diante de Gestas, Dimas, o bom ladrão, e que defendia Jesus Cristo diante de Gestas, e Jesus Cristo ouvindo aquilo ali, isso no Monte da Caveira, no Gólgota. No Gólgota, Jesus Cristo falou para Dimas, o bom ladrão: logo logo tu estarás comigo no paraíso. Mas não quer dizer logo logo, não. Isso é uma força de expressão. O mal rico Dimas, o bom ladrão Dimas, ele teria que reparar todos os seus erros, já que ele foi crucificado justamente por fazer coisas ilícitas, certo? Bom, e no versículo 28 de Lucas, ele continua: porque tenho 5 irmãos. Aí o mal rico vai dizer por que queria que Lázaro fosse até a sua casa, na terra, né? Ele não estava mais na terra, Lázaro. Porque tenho 5 irmãos, de modo que os avise, para que também eles não venham a este lugar de provação. Ele já não estava preocupado com ele. Ele estava preocupado com os irmãos, para que Lázaro fosse lá e alertasse a ele, porque nesse caso os irmãos estavam seguindo o mesmo caminho dele, e ele queria evitar que os irmãos viessem para onde ele estava. Para onde ele estava já é um gesto de amor, já é um gesto de caridade, porque ele poderia muito bem se revoltar e ficar lá e acabou-se, mas ele não estava preocupado com a família dele. Então nos Salmos
contribuindo para a explicação desse versículo 28 de Lucas, nos Salmos 33, 13, ele diz: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Então Deus vê tudo, as injustiças, como também as coisas boas que a gente faz em favor do próximo. Deus vê tudo. É por isso que Jesus Cristo diz que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. E muita gente diz assim: bom, eu vou fazer isso porque Deus não vê. Tem tantos filhos, como é que ele vai ver? Mas ele vê tudo. Não nos enganemos, Deus vê tudo, certo? Mas retrucou Abraão, né? Não, mas disse ele, o pai Abraão disse o seguinte: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Quer dizer, se eles seguissem a Bíblia, que nessa época aqui não tinha o Novo Testamento, não tinha as epístolas, não tinha o Apocalipse, não tinha nada ainda, né? Jesus Cristo estava plantando essas sementes. Então, o pai Abraão disse o seguinte: olha, eles têm Moisés e os profetas. Quer dizer, que lessem a Bíblia, que a Bíblia teria condições de instruí-los para que ele não viesse, para que ele não chegasse ao estado em que o mal rico estava. Quer dizer que a Bíblia é um código, é um caminho. Ela pode nos ajudar também para o nosso despertar. Para que nós não estejamos na condição do mal rico, mas na condição de Lázaro. Só depende de cada um de nós. Ninguém pode fazer por mim, ninguém pode fazer por nós. Somos nós mesmos que temos que fazer. Nós podemos receber ajuda, mas só quem pode fazer por mim sou eu mesmo. Para que assim eu possa colher os louros, né? Bom, nesse caso aí, 1 Coríntios, Paulo, para explicar esse versículo 30, Coríntios 15, 42. Assim também, a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então são aqueles momentos que a gente vive, que precisamos estar atentos, porque numa vida a gente vem numa condição, em outra vida a gente pode vir na outra, vai depender das nossas ações. Então estejamos todos preparados, atentos. Bom, respondeu o pai Abraão: se não houve Moisés e os profetas, mesmo que se levante alguém dentre os mortos, não irão acreditar. Foi o que ele respondeu para o mal rico. Se eles têm Moisés e se eles não ouvem Moisés, então para que eu vou mandar Lázaro aonde eles estão? Se eles não ouvem Moisés, que é respeitado, como é que vão aceitar a ajuda de Lázaro? Então o pai Abraão reforçou a Bíblia, reforçou os ensinamentos de Moisés e dos profetas. E Lucas 20, 38, contribuindo para a explicação do versículo 31, ele diz: Deus não é pai de mortos, e sim de vivos. Devemos entender isso. Só quem morre é o corpo físico, o espírito não morre. E Tiago 5,20, ele diz: saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Isso, Tiago. Quer dizer, se nós fizermos a caridade, ajudarmos aos nossos irmãos, nós vamos salvar nossa alma. Nós não vamos para onde o mal rico foi, nós vamos para onde Lázaro foi. Vai depender de cada um de nós. E Mateus 9,13 ele diz: ide, porém, e aprendei que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo disse essa passagem quando ele convidou Mateus, também chamado de Levi, na coletoria de impostos, que Mateus era um cobrador de impostos. E Jesus Cristo, vendo ali, ele chega e diz: vem, Mateus, contabilizar almas ao reino dos céus. Contabilizar almas, isso quer dizer, através dos seus ensinamentos, Jesus Cristo iria nos dar a condição para que nós pudéssemos galgar os degraus do reino dos céus que está dentro de nós. E ele chamou
Mateus para contabilizar almas ao reino dos céus, que Jesus Cristo estava nos ajudando a conquistar. E esse reino dos céus, como eu falei, está dentro de cada um de nós. Então, meus irmãos, quantos Lázaros hoje nós não encontramos nas ruas? E quantos mal ricos nós também não encontramos? E essa história, essa parábola vem se repetindo há quantos anos? Há quantos anos? O mal rico acreditando que aquilo que ele tem é dele. E que aquela condição que ele está vivendo nunca vai passar. E assim ele deixa o tempo passar, mas um dia a vida vem e ceifa-lhe a vida. A morte vem e ceifa-lhe a vida física. E aí ele vai ficar justamente sendo julgado pela sua própria consciência. Mas quantos Lázaros não aproveitam a oportunidade da reencarnação, uma reencarnação difícil como a de Lázaro, e consegue, depois de vencer todas essas dificuldades, chegar ao seio de Abraão. Então, Jesus Cristo, em Deus, faz distinção de nenhum dos seus filhos. Nós só precisamos caminhar sobre as pegadas do mestre Rabi da Galileia, do meigo Rabi da Galileia, porque ele disse que é o caminho que nós precisamos trilhar. Ele é a luz que iluminará o nosso caminho. Ele é a vida que nós precisamos viver. Ele é a verdade também que nós precisamos colocar em prática. Então nós temos tudo. Nós temos tudo em nossas mãos. Não nos falta nada. Porque se faltasse, Deus seria injusto para conosco. Nós deixamos faltar alguma coisa para os nossos filhos. Quando os nossos filhos vão fazer uma viagem para a Europa, vamos assim dizer, nós não preparamos tudo, nós não nos preocupamos com tudo. Então será que Deus não vai se preocupar conosco aqui, nesse mundo, nessa escola da qual nós estamos matriculados? Será que Ele não vai nos dar a condição de pelo menos lutarmos pela nossa felicidade? Com certeza. Se nós estamos aqui nesse mundo, vivendo diante desses cenários que nós estamos vivendo, é porque aqui é o melhor lugar, porque Deus aqui nos plantou. E se Ele nos plantou aqui, é porque nós precisamos viver as experiências que estamos vivendo. Nós não podemos fugir de nós mesmos, de forma alguma. Nós não podemos fugir. Precisamos enfrentar todas as dificuldades. Precisamos facilitar a nossa estadia aqui no mundo. E quem facilita é justamente as boas ações. Nós só chegaremos no reino dos céus que está dentro de cada um de nós através das boas ações, das ações altruístas. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Os aplausos do mundo não nos colocam no patamar de paz e de felicidade. Nós devemos nos lembrar o que Jesus Cristo disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Bem claro. Quem tem dúvida? Ninguém. Mas a gente procura a paz que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Nós preferimos ainda a paz do mundo, que é mais imediata. Imediata, mas também a gente perde. Por isso que eu digo, está tudo no Evangelho. Se nós desejarmos realmente ser felizes, nós temos condições, mas precisamos caminhar com Jesus Cristo. Não há outra forma, não há outro jeito. Porque nós caminharemos hoje, amanhã ou depois. Sem Jesus Cristo, por mais que a gente tente, nós não temos condições de viver. Nós não temos. Nós estamos lutando há mais de 2000 anos e não conseguimos ser felizes. Se nós não conseguimos, não está na hora de mudar, não. Não está na hora de mudar, escolher um outro caminho, iluminar os nossos caminhos. Jesus Cristo foi bem claro quando Ele disse: pedes que tu vais receber, busca que tu vais encontrar, bate a porta de Deus e a porta se abre. Então, se Ele mesmo, o Mestre, disse: se nós pedirmos, nós vamos receber, se nós buscarmos, nós vamos encontrar, se batermos a porta de Deus, a porta se abre. E nós temos dúvida ainda. Ele que disse: todo o poder do céu e da terra me foi dado.
todo o poder do céu e da terra me foi dado. Crede em Deus, crede também em mim. E nós acreditamos mais nos fogos fatos do mundo, nas propostas do mundo, nas ilusões e nas fantasias do mundo. Nós acreditamos mais nisso aí. É por isso que nós precisamos despertar. E a proposta nossa aqui, de todo domingo, fazer uma explicação de cada passagem do Evangelho, mas dentro dessa realidade que nós precisamos viver. Jesus Cristo disse que se eu dizer seja sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Então tudo que nós precisamos para ser feliz está no Evangelho. Mas não esse Evangelho interpretado fora da realidade, mas do Evangelho que deseja nos levar ao autodescobrimento. E esse autodescobrimento nos levará à autoiluminação. Então, meus irmãos, eu só desejo para cada um de nós uma semana de muita tranquilidade, de muita paz, e que nós avancemos mais em busca desse reino dos céus, que nós possamos compreender o momento que nós estamos vivendo, estendendo as nossas mãos aos nossos irmãos, porque quando nós estendemos as nossas mãos, nos momentos das nossas dificuldades, nós teremos mãos também em nossas mãos. É dando que se recebe. Francisco de Assis foi muito taxativo. É dando que se recebe. Nós não podemos tirar de onde nós não colocamos. E a oportunidade é essa, de se praticar a caridade. A caridade com cada um de nós. Se nós praticarmos a caridade com o nosso irmão, o primeiro a receber somos nós mesmos. Depois é que a gente dá para os nossos irmãos, porque todas as energias da caridade vão passar primeiro para nós e depois para o nosso irmão. Então, meus irmãos, vamos procurar esse reino dos céus. Vamos procurar fazer tudo aquilo que a gente pode fazer para esse autoencontro, para que nós encontremos esse Cristo na nossa estrada de Damasco e possamos ouvir a sua voz e nos dobrarmos os joelhos como fez Paulo de Tarso. E disse assim para Jesus: o que é que tu queres que eu faça? É assim que nós devemos nos comportar diante do Mestre amado. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que nos fortaleça sempre. Então, desejo muita paz e gratidão a todos nós. Gratidão a Deus, muita paz e até o próximo domingo.